Muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso diário de trade desta segunda-feira, dia 20, né? 20 de outubro já. Gráfico do Nasdaq, tá, pessoal? Nasdaq tá rompendo o topo histórico, né? Pela ótica do diário aí. A gente vê um Nasdaq, o topo histórico aí brigando, né, galera? Tem tudo para romper. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas no intraday, deixa eu só colocar aqui no layout, no outro layout, galera, que vocês não sabem como funciona o envelope, não adianta eu deixar ali, tá? Colocar aqui e vamos para o contexto, tá? Primeiro, pessoal, o mercado passou a madrugar aí subindo, tá? Madrugada, overnight, né? Então vocês conseguem perceber que toda essa movimentação, ó, o mercado vem flexionando, e isso durante dia 17, né? Ó, os últimos pregões, dia 19. E nesta madrugada, ó, o mercado passou inflexionando e fazendo aí movimentos ascendentes. Dá até para dizer, até um seguidor comentou, se daria para a gente interpretar aqui, ó, essa movimentação como um padrão de xícara, né, galera? Se a gente coloca no movimento direcional e aqui a gente trabalha com um fundinho arredondado, ó, de certo modo dá para a gente interpretar aqui como uma xícara, né? Porque aqui ele vai fazer uma nova, uma alça, e vai dar sequência no rompimento da neckline, né? Que é a linha de pescoço do padrão. Neckline, linha de pescoço do padrão. Então, de fato, ele confirmou uma, uma xícara, né? Eu já vou deixar o Fibo traçado aqui só para vocês entenderem, tá, galera? Por quê? Vocês viram que por 8 da manhã, 9 da manhã, pá, aqui vem um rompimento, candle de rompimento, abertura do Dow Jones, ok? 10 e meia da manhã. Então, o que a gente fez? A gente pegou o Fibo. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Ferramenta de projeção, né, de Fibo. Cadê a ferramenta aqui, galera? Não está aparecendo aqui na minha aba, hein, gente? Eu não sei para onde foi para a minha ferramenta. Mas eu vou colocar outra aqui, tá? Que foi essa daqui, ó. Então tá aqui, ó. A partir do momento que o mercado está abrindo o Dow Jones e está rompendo máxima, eu arrastei o primeiro nível de Fibo, tá? Então a gente tem aqui o primeiro nível de Fibonacci. Deu para pregar uma compra aqui embaixo? Obviamente que a pessoa que foi mais agressiva e conseguiu antecipar, pegou. Eu peguei no pullback, tá? Até postei para vocês lá, não comprei aqui embaixo, comprei no pullback. Quem conseguiu antecipar aqui embaixo, show de bola. Não é um horário muito bacana, mas deu para antecipar, ok? Mas eu peguei o pullback depois. Eu vou arrastar o FIBO aqui para todos os níveis, tá? Ó. Segundo alvo, último alvo. Vocês veem que eu arrastei até aqui, tá? Então, novamente lembrando para quem for chegar depois, ó. Esse espelhamento aqui foi o que eu peguei para trabalhar, certo? Então, para quem pegou na antecipação aqui com alinhamento de médias móveis, tudo bem. Aí a gente vai ter aqui no meio do caminho, galera, este padrão aqui, que é um pullback simples, né? Um pullback simples com um candle e outro pullback aqui, né? Com dois candles aí, outro pullbackzinho simples e o mercado cravando todos os alvos de Fibo. Aí eu pergunto para vocês, o movimento tá lá em cima, né? Tá super esticado. Compensa ficar comprando, galera? Não, né? Por quê? Tá super esticado, o movimento tá caro. Mas aí você vai perguntar, pô, mas já que o movimento tá caro na ponta compradora, não compensa vender? Galera, é um fluxo de compra, né? É uma tendência de alta. Para vender aqui só com padrão de reversão bacana. O índice fez uma reversão ali na parte da tarde, que a gente vai trabalhar ali logo mais, que é o mesmo cenário do Nasdaq. Só que como o Nasdaq está forte, pessoal, tem os gráficos alinhados, difícil é pegar a contra aqui, viu? Só vai estopar os caras, tá? Então o DAX, ó, para quem opera DAX aí, o índice alemão, né? Passou a madrugada também subindo, média 200, conduzindo uma condução de preço muito bacana da 200, tá? E aí, galera, aqui, ó, 9h56, 10 horas, o mercado também gerou entrada por pullback, tá?
entradas por pullback, ó, vocês conseguem perceber. Vocês conseguem notar aqui as defesas compradoras em cada tentativa dos vendedores em reverter cenário e os compradores mantendo aí a pressão de compra, mantendo eles no comando, né? Talvez esse padrão aqui das 2 da tarde tenha sido o melhor, né? Cara, que padrão fantástico, galera. Um baita de um rompimento, ó. Um baita de um rompimento, né? Seguido de uma bela de uma ignição. Show, 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 ó. Rompeu. Pagou ou não? Pagou, né? Ouro. Forte movimentação de alta no diário. Segue na alta, tá? E, galera, o ouro fez um power breakout aqui, né? Um breakout, né? Aqui, ó. Como vocês podem perceber. Por volta das 8h55, 9 da manhã. Aí, o que vai acontecer? Temos este processo corretivo que a gente pode chamar de pullback complexo, cujo a sua correção, além de ter média, tem retração de Fibo, né? Além de ter média, tem retração de Fibo. E aí você encontra também o quê? Uma linda vela de ignição, um lindo candle de ignição, chamando para compra seguido de pullback simples, troca de polaridade aqui no topo. Não teve padrão vendedor, tá, meus amigos? O ourinho foi seguido de movimento comprador e, diga-se de passagem, um excelente movimento comprador, tá? Pagou aí, seguiu na reta final aí, pagando de novo, ó. Baita cenário técnico sendo bem respeitado, beleza? E para terminar o cenário internacional, tivemos uma alta no BTC, né, de 1,76% aí, mais ou menos. Mas na parte da tarde ele ficou bem brigado, né? Um dia, apesar da alta, ele ficou bem brigado. Ele se manteve na alta, mas ele não quis subir mais. Ele se manteve na alta, ele não quis subir mais e também não formalizou um processo de reversão cadenciável, né? Falando aqui agora, galera, do mercado brasileiro, né, da nossa B3, tivemos aí o mini índice fechando em alta, tá? O que a gente pode primeiro, galera? Primeiro dizer, na sexta-feira que deu aquela puxada lá, foi aqui, né? Essa linda dessa puxada, certo? E como que o mercado encerrou o pregão de sexta, pessoal? Não foi isso daqui, ó? Não foi esse processo de lateralidade aqui? Processo esse que o mercado até oscilou, né? Aqui dentro. E a abertura de hoje, só para vocês terem ideia, a abertura de hoje, ela se deu acima desse processo de briga. E este processo de briga, ele serviu como suporte. Então, como vocês podem perceber, você tem aqui resistência, resistência, né? E aqui embaixo você tem o quê? Região de suporte. Então, aqui ela serviu como suporte. Aqui embaixo está nível de range, né? Suportezinho prévio. Aqui em cima está o topinho. Então, o que acontece? O mercado passou a primeira hora inteira fingindo que ia e não ia, certo? Você consegue perceber que aqui tem bastante rejeição por parte dos compradores, né? Os vendedores tentando segurar o cenário. Mas o que eu estava de olho, galera? Nesse pivô de alta dos 60 minutos, tá? Eu estava de olho aqui, ó. Nesse pivô de alta dos 60 minutos. Então a briga era aqui, né? Eu estava de olho se ele pretendia romper esse cenário aí. E o que vai acontecer? Esse candle das 10 que vai fazer pullback foi a minha primeira entrada. Eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês onde eu fui estopado, né? Meu primeiro trade. Aqui, ó. Opa. Opa, opa, opa. Tá aqui, ó. Stopzinho curtinho, pá, tirou. Só que quando ele tirou, e eu acreditando, né, vendo o poderio comprador, vendo que isso daqui poderia ser um falso rompimento prévio, ancorado em topo anterior, média móvel, retração de FIBA aqui, ó, da região. Mercado entra a pressão de compra, volta a fazer pullback, a gente pegou de novo, comprado.
E o que já fiquei na cabeça, pessoal? Isso aqui, ó. Meu amigo, isso daqui foi covardia. Sabe por que isso aqui foi covardia? Sabe por quê, galera? Porque esse padrão aqui, além de ter chamado, ó, vamos lá. Além de ele ter chamado vendedores aqui, que eu até segurei a galera para não sair vendendo. Além de ele ter chamado vendedores nessas regiões, isso aqui ele também chamou vendedor. Só que isso aqui é um movimento de indução, cara. Porque isso aqui, ó, a partir do momento que ele deixa um candle desse, vem o outro aqui embaixo e aciona. E depois aqui tem ordem, ó. Tem liquidez. O que o preço quer? O que eles querem? Querem liquidez, meus amigos. A partir do momento que eles querem liquidez, vão lá pegar, ó. E na sequência deixar uma barra ignorada que é acionada. Fazia muito tempo que eu não visualizava no gráfico esse padrão. Barra de força, barra ignorada e barra de força. Tão técnico assim. Então vocês estão vendo que o mercado rompeu essa estrutura? Então o que a gente fez? Você poderia trabalhar com FIBO desse pivôzinho aqui. Ó, vou até pagar, vou colocar o outro, tá? Ó, desse fundo com este topo espelhar para cima, tá? Ó, teria quase cravado o último alvo lá. Você poderia ter trabalhado com FIBO conservador aqui, que foi o que a gente começou o pregão trabalhando, tanto que eu saí aqui em cima, né? Só que você também teria o que? A projeção do pivô de alta, né? Seria você pegar o FIBO desse fundo, jogar para esse topo, rompeu, tá lá em cima. Ó. Primeiro alvo rompeu, como o primeiro alvo dessa projeção confluiu com o espelhamento menor, eu poderia traçar mais uma vez, ó. E aí tinha um alvo mais acima. Só que qual que é a questão aí? É que nessa região, se eu boto nos 60 minutos, tem uma média de 200, certo? Se eu coloco no diário, tem uma média de 20. Se, claro que, galera, a média de 20 está aqui. Depois da 20 ele ainda andou 600 pontos, tá? Só que o ponto crucial é que eu também tenho o FIBO aqui no macro, que seria um FIBO de 50%. Ó. Ou seja, não era uma região tão fácil para o mercado seguir, além de estar o movimento o quê? Super caro. Só que também não era uma região extremamente fácil para você sair vendendo, né? Porque assim, ó, se o cara vendeu aqui, o que aconteceu? Tomou stop aqui. Aqui em cima, galera, o movimento tá muito caro. Você pegar a venda aqui só se o stopzinho ficar curto, tá? Por quê? O ideal é o quê? É guardar o pivô de baixo. Ele vai armar o pivôzinho aqui. Certo? Se ele armou o pivôzinho aqui, você tá vendo um trade bem agressivo, coloca o stop aqui, ó. Não coloca lá em cima, galera. Por quê? Se você coloca o teu stopzinho aqui, e a tua entrada é aqui, e ele te estopa, te tira fora, rejeita e volta a cair, você consegue pegar com o stop curto de novo. Se você deixa lá em cima e você ficar preso nesse movimento, você pode ficar preso nesse movimento, ele lá te tirar e aí acabou a brincadeira, né? O stop super técnico. Quando é muito agressivo assim, não tem como, galera. O mercado tá muito arisco, né? Só que não dá para dizer, ó, que se eu pegar aqui dessa máxima e trazer para o ponto que ele encerrou, ele caiu 1000 pontos, cara, quase. Ou seja, quase voltou para estaca zero, né? É bizarro os caras levar até as 2 da tarde, das 9 da manhã até as 2 da tarde subindo para simplesmente em 4 horinhas ali devolver tudo, né? Enfim. Falando um pouquinho do dólar. O dólar aqui hoje, galera, fechou em movimento de baixa. Se a gente joga no diário, eu achei que ele ia segurar nessa 20 do diário em retração, viu? Simplesmente essa barra aqui, essa barra compradora, ela foi tão insignificante como um político, né? Uma vergonha essa barra. Mas aí, galera, não tem muito que falar do dólar, tá? Porque ele fez uma tendência de baixa na quinta-feira. E o que acontece? Ele encerrou assim hoje, né? Eu marquei essa mínima e essa máxima desse range. Só que aí, meu amigo, ele veio caindo sem dar brecha de entrada, né? Eu até pensei em fazer umas vendas aqui. Só que eu segurei, pessoal. Segurei. Falei, cara, vou vender na 20, né?
Vou vender na 20 assim que ele corrigir. Então eu fiz uma vendinha nessa 20, né? Foi, voltou, ameaçou ir de novo, não fez nada, galera. Simplesmente não se movimentou mais porque estava esticado. Até dava para vir mais, tá? Foi preguiça desses players, na verdade. E aqui ficou 60 minutos, ó, no suporte diário, né? No suporte, eu diria até importante, né? No gráfico. Mas de fato o dólar tá muito insuportável de ser operado, né, galera? Ele tá caindo os movimentos meio loucos, os caras derrubam o ativo sem dar brecha. Pega muito esses movimentos quem tá no fluxo, né? Quem tá no fluxo pega uns movimentos bons. Quem não tá, tem que acompanhar, beleza? Mas seguimos acompanhando aqui e até a próxima.